Vamos lá. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês aqui, e ela não é retórica, não é para você refletir e guardar a resposta para si mesmo, eu quero que você fale. Amém? Tá todo mundo comigo aqui? Amém? Eu queria que você primeiro pensasse, depois eu vou pedir para você falar, beleza? Na hora de falar, você vai falar. Primeiro eu quero que você pense quantas vezes você parou alguma coisa que você começou. Ih, teve gente já se condenando ali, ó. Quantas vezes você começou a ler um livro e parou? Aí agora é o momento que vocês falam, vai lá. Vários. Fala um livro aí que tu começou e não terminou, irmã. Procrastinação é complicado, irmã. Caramba, a irmã começou a ler um livro sobre procrastinação e acabou deixando para ler em outra hora. É, vai, quem levantou a mão aí? Você. Um livro aí que você tenha parado de ler na metade. Muitos. Quem aqui já começou a assistir uma série e parou? Caraca, uma galera. Vai, você. Stranger Things. Ah, que dó. Quinta temporada aí, a irmã não vai nem aproveitar. Mais alguém aí, vai, fala aí. Grita aí de onde você estiver. Uma série que você começou e parou. Calma, gente, um de cada vez, para não confundir. Peraí, vamos lá. Quem já começou uma série e parou, levanta a mão. Tá, vai, Samara. Vamos lá. Quem aqui, aí agora vamos já um pouco mais profundo, um negócio, uma procrastinação mais sinistra. Quem aqui já começou um curso e parou? A irmã aqui, ó, levantando aqui, ó, já no disfarce ali, ó. Foi curso de quê, irmã? Revela pra gente. É. Gente, vocês estão parando muitas coisas. Vai um que você tenha parado. Corte e costura com a terceira idade. Espanhol. Aí agora, vamos aprofundar um pouco mais? Eu queria que você pensasse, e aí isso você não precisa responder, algo que Deus te ordenou fazer, que você começou e você parou. Eu queria que você pensasse a respeito de disciplinas espirituais que te aproximam de Deus e que você estabeleceu determinadas metas, vamos dizer assim, e parou. Por exemplo, você falou, eu vou ler a Bíblia inteira no ano de 2023 e você conseguiu concluir até o dia 4 de novembro o livro de Gênesis. Alguém se identifica aí? Você começou um propósito de oração, eu vou orar durante 3 horas todo dia, às 3 da tarde, de 3 às 6. E aí, hoje, você só ora antes de dormir, 5 minutinhos, Senhor, abençoa meus pecados, em nome de Jesus, amém. Quantas vezes, né, a gente já começou determinadas coisas na nossa vida e não conseguiu dar continuidade? Há umas 2 semanas atrás, eu estava lendo uma passagem e eu fui tomado assim por uma única palavra dessa passagem. Eu estava lendo o livro de Jó e lá no iniciozinho, no primeiro capítulo, não é sobre isso especificamente que eu vou falar. Foi só um start assim, sabe? Eu estava lendo o livro de Jó e Jó no capítulo 1, eu vou ler do versículo 1 ao 5, aí você só me acompanha aí, se puder botar no telão fica mais fácil. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente, seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Quando eu li essa passagem, muitas vezes eu já fiquei intrigado com o primeiro versículo,
que diz: vivia um homem chamado Jó, era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. E aqui a gente tem algumas características tão maravilhosas a respeito da vida de Jó. Só que, dessa vez, quando eu estava lendo esse texto, eu fui tomado pela palavra constante. A Bíblia fala, lá no versículo 5, que a gente acabou de ler: terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. E se você já leu a história de Jó, você sabe tudo que ele enfrentou, todas as dificuldades que ele teve que suportar. E eu fiquei pensando a respeito de o quanto essa constância, antes de Jó enfrentar tudo isso, foi fator determinante para que ele conseguisse ter suporte para aguentar, sabe, tudo que ele aguentou. E em todas as versões que eu li, essa palavra, ainda que não seja constante, esse versículo no final dá a entender que era algo que era uma prática contínua na vida de Jó. A Almeida Revista Atualizada diz assim: assim o fazia Jó continuamente. Nova Versão Transformadora diz: essa era a prática habitual de Jó. A Nova Tradução na Linguagem de hoje diz: Jó sempre fazia isso. A Almeida do século 21 diz: e era assim que Jó sempre procedia. Eu fiquei pensando a respeito da palavra constância e sobre a importância que ela tem na nossa caminhada cristã. Existem determinados aspectos da vida cristã que não dizem tanto respeito à velocidade, mas talvez à continuidade. Sobre você, a cada dia, permanecer constante. Eu fui buscar o significado da palavra constância e eu encontrei alguns sinônimos: persistência, insistência, obstinação, assiduidade, frequência, prosseguimento, continuidade, manutenção, imutabilidade, fidelidade, lealdade e estabilidade de sentimentos. Quanto que essas palavras podem definir o nosso relacionamento com Deus, a nossa fé nele, aquilo que a gente tem feito na obra e sobre os resultados que a gente tem obtido, não só na nossa caminhada cristã, mas na nossa vida como um todo. Constância. Sabe, quando a gente começa um projeto novo, seja ele qual for, na maioria das vezes a gente começa muito animado. Quem aqui se identifica? Você começa, a gente falou aqui sobre fazer um curso, sobre ler um livro, sobre assistir uma série. E aí você começa empolgado, e você começa, vamos lá para o caso do curso, por exemplo. O curso de espanhol. Por quê? Quando você começa o curso, que você se matricula lá no curso, você imagina o quê? Você hablando muito espanhol. Você imagina você viajando e falando: por que te llamas? Só que, no decorrer do processo, você vê que não é só o final, tem toda uma trajetória. Tem tardes de sábado que você vai perder estudando, tem um momento lá chato, ouve aquele CDzinho, aqueles diálogos super, né? Parece duas crianças de 3 anos conversando. E aí ouve, escuta, tenta pronunciar, não consegue. Tem todo um processo até chegar no resultado. E aí, a gente às vezes perde a constância daquilo que a gente está fazendo, porque a gente desanima pelo processo, porque a gente para de olhar para o resultado final e começa a olhar para as dificuldades do caminho, sabe? Se ao invés de pensar, toda vez que você está estudando, que um dia você vai chegar com alguém que fala espanhol e você vai poder conversar com ele e entender perfeitamente tudo que ele está falando, você para de pensar nisso e você pensa: caramba, 2 horas que eu vou ter que estudar, 3 horas que eu vou ter que ir lá para o curso, aquela professora falando espanhol o tempo todo, pedindo para eu falar para ir no banheiro em espanhol, eu não sei falar para ir no banheiro em espanhol. Sabe? Existem determinadas coisas na nossa vida que não tem problema nenhum a gente desistir no meio do caminho. Talvez a série que você tenha parado de assistir, ou o livro
Lê o livro sobre procrastinação, em nome de Jesus. Talvez o livro que você tenha parado não vão impactar tanto na sua vida. Mas na nossa caminhada com Deus, a gente precisa ser constante. Sabe? A nossa escolha pelo Senhor não é uma dieta que a gente faz antes do verão e aí depois que passa, que a gente já foi na praia, a gente volta às práticas antigas. Ela não é uma matrícula na academia que a gente vai lá, né? Faz, e aí a academia fica lotada, o pessoal que é bodybuilder fica chateado, e aí chega março, a galera já não está lá. A nossa caminhada com Deus deve ser constante, independente de se você perde a animação ou não. Sabe por quê? Porque se a gente crê na palavra de Deus, que diz que prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, isso está lá em Filipenses 3,14. Se a gente acredita que o nosso alvo é verdadeiramente Cristo, a gente não pode olhar para as dificuldades da caminhada, mas a gente deve olhar para o alvo. E ele não muda, ele continua lá, ele continua perfeito e maravilhoso. E, sabe, nós precisamos olhar constantemente para ele. E nós precisamos nos relacionar constantemente com ele. Sabe, outro dia não, ontem especificamente, eu estava lá no GV do Power Teams e a gente estava falando a respeito da palavra de Deus, da Bíblia mesmo. E sobre o como essa frase pode parecer clichê, mas é uma realidade. A gente lê a Bíblia, mas na verdade é ela que está lendo a gente, né? A gente lê a Bíblia, mas nós é que somos transformados por ela, né? A gente lê a Bíblia e a gente identifica coisas em nós mesmos que nós não seríamos capazes de identificar se não fosse pela palavra de Deus. E aí, eu te pergunto, quanto constante você tem sido em se expor a essa palavra para permitir que ela modifique a sua vida? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. O quanto você tem, e que fraco, se exposto à palavra de Deus para permitir que ela te mude. Sabe? A gente não simplesmente lê, mas a gente se relaciona com a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Nós precisamos nos expor diariamente, constantemente a ela, para que nós possamos verdadeiramente ser transformados e alcancemos a estatura de varão perfeito. O quanto você tem orado? Vira aí para a pessoa que está do seu lado e fala assim, quanto você tem orado? Será que as suas orações têm sido verdadeiramente tempo com o Senhor, em que você tem se dedicado a estar com Ele, a falar e principalmente também a ouvi-lo, que é uma dificuldade que a gente tem, né? Será que a gente tem dedicado tempo para ouvir a voz do Senhor, para estarmos diante da presença dEle e pedir que Ele, sabe, limpe os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a voz dEle? Nós precisamos orar sem cessar. Tem uma frase do John Wesley que eu vi há muito tempo atrás, mas que impactou bastante a minha vida. Ela é acreditada ao John Wesley, não tenho certeza absoluta que foi ele, mas vamos confiar. Nós podemos levantar uma geração que saiba cantar, tocar, dançar e pregar muito bem. Porém, se não soubermos levantar uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus. Se nós fazemos qualquer coisa na igreja, se nós cantamos, falamos, dançamos, pregamos, mas não oramos a Ele, eu temo que naquele grande dia Ele diga, apartai-vos de mim, que eu não os conheço. Porque a oração é o nosso relacionamento com Deus. É o momento que nós podemos abrir o nosso coração para Ele, não que Ele já nos conheça, não que Ele já não nos conheça, mas para que Ele possa ouvir de nós aquilo que nós temos a dizer para Ele e para que Ele possa também falar com a gente.
Eu queria agora que você abrisse em Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 25. Quem está comigo diz amém. Glória a Deus. Eu vou te desafiar a ser constante comigo até o final dessa ministração, amém? Tu consegue manter um nível de atenção aí constante, promete que tu não vai devanear aí, pensar nas 5 ovelhas aí. Vamos lá, Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Quem veio nos últimos cultos já viu eu falando a respeito dessa passagem. Só que quando eu li a respeito da palavra constância, isso mexeu tanto comigo, que parece que tudo que eu reli ou li depois na Bíblia, estava me indicando, sabe, um caminho de constância. E quando eu reli essa questão da casa, eu já ministrei aqui sobre essa passagem, mas eu queria te trazer atenção para um aspecto. Imagina que existem lá as 2 casas, a casa que foi construída sobre a rocha e a casa que foi construída sobre a areia. E aí você é uma pessoa que passa na frente dessas casas todos os dias. Qual é a sua forma de identificar que uma está construída sobre a rocha e a outra está construída sobre a areia? A rocha, lembrando, fica abaixo do solo e aí a gente não consegue ver esse fundamento, a gente não consegue ver o que está ali debaixo, né, da casa. A gente só consegue ver a casa. Como você identifica que uma casa está construída sobre a rocha e a outra está construída sobre a areia? Por quê? Vêm as chuvas, os ventos, a tempestade, blá, 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 e a casa que está construída sobre a areia cai. A casa que está construída sobre a rocha permanece. A casa construída sobre a rocha se mantém de forma constante. Isso não significa que ela não sofra os danos relacionados à chuva, mas você passa no primeiro dia, ela está lá, você passa no segundo dia, ela está lá, você passa no terceiro dia, ela está lá, você passa no quarto dia, ela está lá, você passa no quinto e vê a casa construída sobre areia desabada e o cara lá reconstruindo aquela casa sobre areia, mas a casa sobre a rocha está lá. Você passa no sexto, no sétimo, no oitavo, no 10º, cai outra chuva, a casa construída sobre areia cai de novo e o cara está lá tentando reconstruir, fazendo uma meia água, dando... Só que a casa que está construída sobre a rocha, ela se mantém. Pode ser que a chuva dê uma mancha, sabe, na tintura, que fica aquele limo de onde escorreu a água. Pode ser que os ventos tragam algumas folhas. Pode ser que o aspecto daquela casa mude. Mas ela permanece firme de forma constante. Sabe, a aparência daquela casa pode mudar de acordo com a circunstância. Mas aquilo que ela preserva lá dentro não sofre variação, não sofre com as chuvas, não sofre o dano. A nossa fé deve estar fundamentada em Cristo para que nós sejamos constantes, para que quando a chuva vier, para que quando as situações ruins vierem, para que quando as circunstâncias desafiadoras da nossa vida possam vir contra nós podemos até mudar o nosso aspecto. Pode ser que o nosso rosto fique abatido, pode ser que a nossa situação não seja a mesma, mas aquilo que existe dentro de nós, a nossa confiança na palavra de Deus, permanece inalterada de forma constante e as pessoas que passam em frente à nossa casa podem ver que ela permanece ali no mesmo lugar. As emoções, os sentimentos, as situações podem mudar. A nossa decisão por acreditar na palavra de Deus não pode sofrer variação. Ela precisa se manter constante. Nosso fundamento tem que estar ali, firme em Cristo Jesus. Sabe, às vezes nos falta constância na nossa fé, porque nós não acreditamos o suficiente na palavra que Deus libera sobre a nossa vida. Deixa eu te falar aqui, quantas pessoas aqui trabalham? Beleza. Você recebe seu salário adiantado?
Não, né? Na maioria das vezes, não. Você pode até pedir um adiantamento ali, uma vez ou outra, mas, na grande maioria dos casos, você trabalha o dia inteiro e recebe no final do dia, se você for diarista, ou então você trabalha a semana inteira, uma quinzena, um mês, né, que é o mais comum, e no final você recebe o seu salário. E aí, por que você trabalha o mês inteiro e só recebe no final e você não deixa de trabalhar na metade do mês? Porque você confia que o seu patrão, que a empresa que te contratou, no final daquele mês vai te pagar seu salário. Amém? Tá todo mundo comigo? Glória a Deus. E aí, você pode acordar um dia feliz, você pode acordar um dia triste, você pode acordar animado, desanimado, mas o que você faz? Você veste a sua roupa, com a cara empurrada, na força do ódio, mas vai trabalhar. Amém? Quem já viveu isso aqui, gente? Eu vivo isso sozinho. Assim. Levantou os dois braços, né, irmão? Nem sempre a gente está animadíssimo, nem sempre a gente está lá em cima com alto astral para ir trabalhar. Na verdade, na maioria das vezes, né, a gente nem está assim. Mas o que a gente faz? A gente vai pelo que nos foi proposto, o salário no final do mês. E olha, deixa eu te dizer uma coisa. O seu salário, Deus livre e guarde, em nome de Jesus, aqui não, Senhor. Mas assim, um patrão qualquer, uma empresa qualquer, pode atrasar o seu salário, ela pode te dar um calote, olha, acontece, mas Deus jamais vai deixar de cumprir a promessa que Ele te fez. E aí, a pergunta que nos fica é, por que então, quando a gente acorda desanimado para ir trabalhar, a gente vai trabalhar, mas quando a gente acorda desanimado para poder orar, a gente não ora? Se a recompensa que Deus nos prometeu da sua presença, de que aqueles que o buscam encontrarão, aqueles que batem verão a porta ser aberta, aqueles que procuram acham, por que será que a gente desanima e a gente fala, hoje eu não vou orar? É porque a nossa fé está mais fundamentada no cara que contratou a gente para trabalhar do que no Deus de todo o universo que nos prometeu a presença dele a todos aqueles que o buscam de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esteja feliz ou triste, animado ou não, você vai trabalhar porque confia nessa palavra. Essa pessoa pode falhar, Deus não falha. 1 Coríntios 15, 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. A gente falou aqui a respeito de sermos constantes na nossa fé, sobre termos o nosso fundamento em Cristo e não permitir que nós sejamos abalados por Ele. Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado. Eu vou fazer isso umas vezes que vocês estão meio olhando assim, sei lá, não sei se vocês estão entendendo. Fala para a pessoa ver se a pessoa entende. Vamos lá. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: seja constante na sua fé. Fala de novo, seja constante na sua fé. E aí, se você for constante na sua fé, se você manter ali firme nas promessas do Senhor, você será constante na sua obra. Então, vira para a pessoa que está do seu lado e fala: seja constante na sua obra. Nós precisamos ser constantes na obra de Deus. Uma vez, eu vi uma comparação a respeito de constância relacionada ao texto do Salmo de número 1, verso 3 e 4, e esse eu queria que você abrisse aí. Queria que você abrisse, que você marcasse. Nesse texto, o salmista vai falar a respeito da diferença entre o justo e o ímpio. No verso 3, a respeito do justo. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. E aí, nessa ministração, ele falava a respeito de as pessoas justas serem constantes
e as pessoas inconstantes serem como a palha. Palha é levada pelo vento, beleza? Ventou, a palha está aqui, veio para cá, ó. Vento para cá, palha para cá, vento para lá, palha para lá. A árvore balança, mas ela permanece no mesmo lugar, correto? A palha sobe muito rápido. Ventou, ela... mas logo ela desce. A árvore não, a árvore permanece lá. E ela cresce de maneira constante. A palha vai no modismo, vai no vento, para lá e para cá, ela é direcionada por aquilo que as condições estão levando, mas a árvore não. A árvore permanece plantada porque ela foi plantada ali por um propósito. Sabe? A gente às vezes vê uma pessoa que uma hora está na igreja, outra hora está na outra igreja, e vai para cá, e vai para lá, e tem um evento muito legal aqui, a pessoa está aqui, tem um evento muito legal lá, e a pessoa vai para lá, mas essa pessoa pode ser, muito provavelmente, uma palha, sabe? Indo pela moda, indo pela tendência, indo pelo que está dando no hype, seguindo o flow. Agora, as pessoas que verdadeiramente são plantadas e sabem que o seu propósito é estar ali, elas estão ali e elas crescem naquele lugar de forma constante. A gente, às vezes, não vê o crescimento de uma árvore de forma fácil. Você passa num dia, você vê aquela árvore, você passa no outro dia, você vê aquela árvore, e você acha que ela está do mesmo tamanho, mas provavelmente ela está crescendo e você não se dá conta. E muitas vezes ela está crescendo lá, ó, na raiz, onde a gente não vê, mas é isso que vai permitir que daqui a algum tempo ela alcance uma altura que a palha não vai alcançar sendo guiada só pelo vento. E mais do que isso permite que a árvore cresça de forma constante e esteja a cada dia indo mais alto. Vocês estão entendendo que eu não estou falando de árvore, amém? Amém, né? Todo mundo está pegando. A palha é levada pelo vento, pela moda, está aqui, está lá. A árvore está firme porque sabe que foi plantada e há um propósito para ela ali. E ela foi plantada por alguém. A palha pega fogo muito rápido. A palha pega fogo rápido. Tacou aqui, ó, não precisa nem ser o fogo. Tacou uma faísca, a palha pega fogo. Só que esse fogo não permanece por muito tempo. A palha pega fogo, mas rapidinho ela apaga. Uma árvore, quando queimada, pode gerar brasa por muito tempo. Uma árvore pode gerar carvão para fazer muito churrasco. Porque a brasa a que a árvore dá origem é muito mais duradoura do que o fogo de palha. Árvore dá fruto. Palha não dá fruto. Não é rápido que a árvore dá fruto, mas o fruto uma hora vem. Agora a palha, você pode plantar a palha, você pode cuidar da palha, você pode regar a palha, você pode fazer o que você quiser com a palha não dá fruto. Tá todo mundo comigo? Amém. Você é árvore, você é palha? Meu Deus. Vamos lá, gente. Você é árvore ou você é palha? Você é árvore, em nome de Jesus. Se você é palha, pelo amor de Deus, pega uma semente essa noite e planta para você se tornar árvore. Árvore. Árvore é a que permanece, árvore é a que não é levada pelo vento, árvore é a que às vezes demora a pegar fogo, mas gera brasa por muito tempo, e árvore dá fruto. E esse é outro aspecto que eu queria falar a respeito da nossa constância, que é, vamos lá, você está acompanhando comigo, seja constante na sua fé, seja constante na sua obra, para que o seu fruto permaneça. Para que o seu fruto, para que o seu resultado também seja constante. Quem está comigo diz amém? Então vamos lá. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de João, capítulo 15. Esse daqui é um texto, é uma conversa entre Jesus e seus discípulos. E aí Jesus, no capítulo 15 de João, versículo 16, diz assim:
não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Como eu falei, essa é uma palavra de Jesus falando para os seus discípulos. Aí eu queria que você avançasse um pouquinho e fosse para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 38. Diz assim: Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Deixa eu te contextualizar o que está acontecendo aqui. Os apóstolos foram presos, e aí, quando deu de noite, um anjo do Senhor foi lá na prisão e liberou a galera. E aí, esses apóstolos foram para o templo e começaram a ensinar a respeito da palavra de Deus. E aí, eles estavam ali, e quando a galera lá da prisão chegou na prisão, viu que estava tudo fechado, as trancas estavam lá, mas a galera não estava lá. E aí eles falaram, esse povo não está aqui não, deu algum problema. E aí teve uma galera que falou, esse pessoal aí que estava preso, está lá no templo, ensinando a palavra. Eles foram lá capturar os apóstolos. Só que os apóstolos estavam fazendo sinais, prodígios, maravilhas, milagres. E aí eles estavam com medo de que se eles fossem duros demais com os apóstolos, o povo não gostasse tanto. E aí eles chegam, recuperam os apóstolos, levam para o Sinédrio. E aí lá, um carinha chamado Gamaliel vai falar esse texto que a gente acabou de ler. Faz o seguinte, não vamos fazer nada com eles. Vocês estão com medo da retaliação do povo? Então, vou dar uma dica aqui para vocês. Dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E a galera concordou com ele. A galera concordou com ele, mas eles talvez não pensassem que esta obra era tão de Deus que os frutos permanecem até hoje e a gente só está aqui porque essa galera pregou o evangelho de forma eficaz, firme e constante. Os frutos de quem é constante permanecem. Os frutos de quem é constante na fé, de quem é constante na obra, permanecem. Até Gamaliel, que não era cristão, que não acreditava no Cristo como sendo nosso Senhor, reconheceu, olha, aquilo que não é de Deus é passageiro, uma hora vai perecer, mas aquilo que vem de Deus permanece. O resultado é duradouro. Sabe, você quer resultado rápido? Vira para a pessoa que está do teu lado aí e fala, quer resultado rápido? Faz o teste da Covid. Agora, se você quer frutos que permanecem, fala, gente! Vamos lá. Quer resultado rápido? Faz o teste da Covid. 3 minutinhos e sai. Beleza. Quer fruto que permanece? Seja constante. Seja constante na sua fé, seja constante na obra de Deus, para que os seus resultados, para que os frutos que você dê permaneçam e não sejam passageiros, como Gamaliel aqui falou. Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 36 a 39, diz assim: Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa.
porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Não retroceda, não volte atrás na decisão por Cristo Jesus. Mas pense a respeito daquilo que você começou e que você não teve a condição de ser constante. A gente fala muito a respeito de iniciar novas coisas, de iniciar novos projetos, de fazer algo novo. Isso é muito válido, isso é muito bom. Mas talvez a gente precise revisitar algumas coisas que a gente começou e que a gente não foi capaz de dar continuidade. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, vai dizer que melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Então, nós precisamos concluir aquilo que nós nos propomos a começar. E algumas coisas, deixa eu te dizer isso, só vão ser concluídas no final da nossa vida, sabe? Mas nós precisamos continuar constantes. Você vai orar até o final da sua vida. Você vai buscar na palavra resposta para a sua vida, aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa permitir que Deus molde em você até o final da sua vida. E você precisa ser constante nisso, sabe? Uma coisa que eu falo muito a respeito de alguém quando vem me perguntar sobre o devocional, não é de maneira nenhuma querendo desestimular a intensidade e a velocidade que alguns podem ter, mas é sobre pense naquilo que você pode ser constante, sabe? A gente às vezes quer começar algo grandioso e a gente fala, eu vou ler 2 horas a Bíblia todos os dias. Mas sabe, se você manter essas 2 horas por uma semana, não será tão eficaz do que se você manter esses 15 minutos pelos próximos 60 anos. Não é sobre velocidade, mas é sobre a constância que nós temos exercido em Deus, sabe? Que a gente não seja fogo de palha, que a gente não seja, sabe, reconhecido por inconstância. Enquanto jovens, muitas vezes as pessoas olham para nós e falam assim, eles vão pela moda, eles vão para cá, daqui a pouco eles estão ali. Que em nome de Jesus nós não recebamos essa palavra nas nossas vidas, mas que em nome de Jesus nós possamos nos posicionar de forma firme e constante no Senhor, na nossa fé, na obra de Cristo, para que os nossos resultados, para aquilo que nós objetivamos alcançar no nosso ministério, na nossa vida pessoal, na nossa vida com Deus, possa permanecer. Que em nome de Jesus você possa, sabe, pedir que Deus possa te elucidar, sabe, aquilo que você começou e aquilo que você não teve a capacidade de ser constante, aquilo que você começou e que você parou no meio do caminho, aquilo que você começou e que você não conseguiu terminar, aquilo que Ele te direcionou a fazer e que você fez 1, 2, 3, 4 vezes e na 5ª você abandonou aquilo que Ele tinha pedido para você, sabe, aquele projeto, aquele ministério, aquele sonho que Ele te deu e que você sabe que está aí. E enquanto você não for constante, enquanto você não lutar por isso todos os dias, você não vai alcançar o resultado duradouro que Deus quer para a sua vida.